Conversar agora com o especialista em direito digital, Maico Andrade Gonçalves. Maico, boa noite, seja bem-vindo ao Fala que eu te escuto. Boa noite, tudo bem? Gostaria aí, primeiramente de cumprimentar o Bispo Edgar, o Pastor Rafael também, dizer e agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, demonstrando e falando um pouco sobre esse tema de tamanha importância, né? Tão importante quanto é esse programa, já que estamos aí há 27 anos no ar, e também demonstrar à sociedade, passar para ela a realidade que enfrentamos e as dificuldades também. Gostaria de falar de forma rápida, né, desse tema, que é um tema que tem sido muito atual nas mídias, que principalmente a internet, né, Bispo, ela tem sido utilizada como um meio de proliferação de discursos de ódios. Né? Segundo, inclusive, dados da Safernet, aí, só no Brasil houve um aumento muito grande. Cerca de 60% das denúncias, né, de cyberbullying e discurso de ódio aumentaram aí no ano de 2023. E isso, inclusive, contra crianças e adolescentes. Né? Então, demonstra-se a preocupação que temos com isso tudo e que temos que se levar adiante. E esses danos, né, Bispo, são danos irreparáveis muitas vezes, né? Danos aí que podem gerar consequências como ansiedade, como medo, principalmente notamos também uma baixa autoestima induzida por esses comentários ofensivos, uma insegurança social, né, principalmente aí a essas pessoas que sofrem com os seus próprios familiares, assim como aconteceu no caso da família do Roberto Justus, né? Um discurso totalmente infeliz, um discurso odioso, né? E é importante trazer à sociedade que nós não podemos e nem devemos, Bispo, responsabilizar as condutas das vítimas, né? Ainda mais em casos como este, a qual a repercussão e esses comentários odiosos, eles tiveram como início uma publicação de uma foto em família, um momento feliz, né? Independente se havia um objeto de valor ou não, devemos ter a consciência que a nossa liberdade de expressão, ela possui esses limites e que discursos de ódio aí contra uma família, principalmente contra uma criança, né, desejando a morte, utilizando termos como guilhotina, ela ultrapassa muito os limites da liberdade de expressão e configura, assim, crimes. Né? Eu daria até outros dois exemplos de forma rápida aqui, Bispo, que são exemplos aí de discursos de ódio que aconteceram aí contra outras pessoas famosas e que também tiveram grandes repercussões, né? Que foi como a família Gagliasso, quando a Titi sofreu aí racismo nas redes sociais, através, inclusive, de um influenciador. Né? Outro caso muito marcante também foi o caso de Lucas Santos, né, filho da cantora Valquíria Santos, que cometeu, inclusive, suicídio após a repercussão de vídeos e comentários maldosos como este. Então, percebe-se a proporção que discurso e manifestações desse tipo podem acarretar na vida das pessoas e de seus familiares. E já partindo para o final, né, Bispo, gostaria também de indicar aí algumas dicas e algumas medidas que podem ser tomadas e adotadas aí em casos de sermos vítimas desses tipos de ataque. Né? Não podemos deixar, em primeiro momento, isso passar. Né? É uma coisa grave, atual, e se deixarmos passar, se deixarmos isso para lá, o agressor ele poderá continuar utilizando suas redes sociais e prejudicando, ainda que psicologicamente, pessoas e outros familiares. Né? Então, é importante, aqui como exemplo, destacar medidas que podem ser tomadas, desde a denúncia aí desse perfil dessa pessoa, desse autor, para a plataforma digital onde ocorreu o delito, para que essa plataforma possa realizar o banimento definitivo dessa pessoa e também impossibilitar aí eventuais futuras novos perfis dessa identificação dessa pessoa. Seria interessante também sempre estar buscando um advogado especialista na área para poder entrar com os instrumentos jurídicos cabíveis. Né? E ainda que exista a dificuldade, muitas vezes, por existir fakes, perfis anônimos, né, que realizam muitos discursos como este, esses perfis de ofensores, eles podem ser identificados através de determinações judiciais. Né? E redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube, eles são legalmente obrigados a fornecer esses dados. Então, esse engajamento com autoridades, a realização de um boletim de ocorrência,
a produção de provas como prints dessas mensagens e a busca de um advogado especializado é muito importante para se buscar uma responsabilização criminal e até mesmo civil aí em volta de uma reparação a esses danos suportados. Só por fim, também é importante destacar que a vítima pode procurar uma delegacia de polícia, né, e também talvez até o próprio site da Polícia Civil para registrar essa ocorrência. Esse tipo de situação, além de ter sido muito frequente, ela pode haver indicativos de diversos crimes, né, cujos quais podem gerar, inclusive, bispo, penas de detenção, penas de reclusão e principalmente se o autor aí já for reincidente, ou seja, se já houver sido condenado aí pelo mesmo crime ou por outro, né? Então é de se destacar aí que esses crimes realizados, inclusive em redes sociais, principalmente crimes aí voltados contra a honra, seja injúria, difamação, em alguns casos calúnia, eles têm inclusive um aumento de pena exatamente quando realizados dentro de redes sociais, né? Pelo alcance, pela exposição social. Então, as minhas dicas a essas pessoas que são ou que poderão ser em algum momento vítimas desses ataques infelizes e odiosos é que procurem imediatamente seus direitos e de seus familiares, né? Para que possamos aí cada vez mais frear condutas e atitudes tão lamentáveis como essa que ocorreu com a família do Roberto Justus, né? Principalmente aí através, inclusive, de pessoas que deveriam tutelar e proteger a criança, principalmente de ataques como esse, né? Então, essas são as dicas que eu passo. Logicamente, quando se tratamos de direito digital e os crimes que têm ocorrido na internet, é um complexo muito grande, é um outro mundo à parte, e que tem sido muito frequente, principalmente pela grande utilização hoje dessas plataformas digitais. Tá certo. Maico, foi um prazer receber você aqui. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Prazer todo meu. Um abraço. Fiquem com Deus. Tchau.